parte da nossa revisão, agora tudo que a gente vai ver nesse vídeo, nessa parte, é só sobre a região Sudeste. Aspectos naturais, econômicos, questões ambientais, tudo na região Sudeste, tá bom? Então, vamos começar aí pelos aspectos naturais. Bom, pessoal, aqui vocês estão vendo é uma paisagem. Essa paisagem é de uma formação geológica que a gente chama de Serra da Mantiqueira. Para quem viaja bastante de carro, provavelmente já viu uma paisagem parecida com essa. Provavelmente vocês já viram algo do tipo se viajaram, de carro, né? O que que é a Serra da Mantiqueira, gente? Bom, aqui nós temos uma formação característica, um domínio morfoclimático característico que nós chamamos de mares de morros. Mares de morros, porque se a gente olha assim dessa perspectiva, é como se fosse um grande mar de morrinhos, né? Então vocês podem ver que tem vários morros aqui, ó. Esses morros, né? Essa serra tem alguma, né? Contém algumas das maiores altitudes da região sudeste. Não são os pontos mais altos do nosso país, porém elas têm uma altitude significativa, a ponto de interferir no clima. O clima característico da região sudeste é o tropical, mas na região dos mares de morros nós temos a influência de uma variação de clima que é o tropical de altitude. Eu já expliquei para vocês isso. Quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Quanto mais alto a gente sobe, então quanto mais alto a gente sobe, perdão, mais frio vai fazer lá em cima, né? Então, nessas áreas onde a gente tem esses morros, essas serras, conforme a gente vai subindo, as temperaturas vão baixando. Dei exemplos para vocês de cidades na região sudeste que têm temperaturas menores do que o restante da região por conta disso, como Campos do Jordão, que é uma cidade bem fria, porque ela está localizada em um local mais alto, porque ali a gente tem interferência do clima tropical de altitude, tá? Então, esse é o principal aspecto climático que eu gostaria de ressaltar sobre a região sudeste, ok? Agora vamos então para a economia, gente. Observem aqui esse infográfico, né? Olhem só que interessante, tem muita coisa aqui. Vejam que nessa parte aqui de cima está falando que o estado que mais tem participação no PIB regional, ou seja, no PIB da região Sudeste, é São Paulo. Vejam que Rio, Minas, tem uma participação é, muito menor do que São Paulo, né? Lembrando que Rio Grande do Sul e Paraná são estados da região Sul, hein? Pelo amor de Deus, não vão confundir, gente. Senão, aí fica difícil para mim, que sou a professora de geografia de vocês, né? Mas então, olhem só, São Paulo, Rio e Minas aqui, representando a região Sudeste. São Paulo é o estado que tem maior PIB, né? Mas por que que São Paulo tem um PIB tão grande, tão superior aos outros estados, gente? Isso é muito fácil. Olha só. Lá no século, entre o século 20 perdão, entre os séculos 19 e 20, São Paulo não tinha uma importância tão grande para o país assim como tem hoje, não, viu? São Paulo era ali, tinha alguns aldeamentos, umas cidadezinhas ali, pequenas, umas vilas, tudo mais. E foi um dos primeiros lugares a se interiorizar o país. Era essa a maior importância que São Paulo tinha até então. Mas o que acontece, gente? Em determinado momento, a nossa atividade mineradora ela começou a entrar em crise. E aí falaram, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? Simples.
Solução simples. Vamos investir em café. Café. E aí falaram, beleza, mas onde é que a gente vai plantar esse café? Bom, depois de uns arranjos lá, vimos que o melhor solo para plantar o café era o solo paulista, principalmente do interior de São Paulo. Então, o café começou a impulsionar o crescimento de São Paulo. Começou a projetar, opa, começou a projetar São Paulo como uma localidade muito importante para o nosso país. Mas nem tudo dura para sempre, né, gente? E aí, em determinado momento, em razão da queda da Bolsa de Nova York, as vendas de café caíram. Caiu, ninguém mais queria comprar café. E aí, o que os grandes fazendeiros paulistas fizeram? Eles tiveram uma sacada inteligente aí. Eles usaram todo o capital e a infraestrutura que já tinha sido construída do café e investiram em indústrias. Aí sim é que São Paulo se tornou mega importante para o nosso país, porque o processo de industrialização no Brasil começou no estado de São Paulo. Então, depois dessa crise na venda do café, os fazendeiros tinham dinheiro, tinham lucrado dinheiro suficiente e tinha toda uma infraestrutura, tinha a instalação de ferrovias já, os portos. Então, tudo isso ajudou a atrair as indústrias aqui para o nosso país. Então, a partir de 1930, começa o processo de industrialização no Brasil, especificamente em São Paulo. Isso colocou São Paulo como um centro aí da economia brasileira, tá? Mas vamos olhar outros dados desse gráfico aqui. Percebam o seguinte: a gente pode calcular o PIB do nosso país através do PIB de cada região. Agora percebam um detalhe aqui nesse mapa. Olhem só. As bolinhas amarelas mostram o quanto cada região contribuiu para o PIB no ano de 2002. E as bolinhas azuis mostram o quanto cada região contribuiu para o PIB no ano de 2010. Olhem só, 4,7, 8,8, 16,9, 56,7, 13. Se a gente for comparar as duas bolinhas, nós vamos perceber que todas as regiões, exceto a região sudeste, apresentaram crescimento. Olhem só, o do Nordeste foi um crescimento pouco, mas foi de 13 para 13,5. Norte, 4,7 para 5,3, foi um crescimento importante. 8,8 para 9,3 também foi um crescimento importante. A região sul aqui, gente, esse aqui na verdade tá ao contrário, tá? 16,5 foi para 16,9. Mas a região sudeste, olha só o que aconteceu. De 56,7, o sudeste foi para 55,4. Isso significa que a região sudeste teve uma diminuição na participação do PIB. Mas por que o sudeste começou a contribuir menos e os outros estados começaram a contribuir mais? Muito fácil também, por causa de um processo que eu já falei também várias vezes para vocês, que chama desconcentração industrial. Professora, você falou 1000 vezes, mas eu estava no mundo da lua. O que é isso? Gente, simples. E agora vocês vão lembrar para nunca mais esquecer. Agora vocês não estão no mundo da lua, estão estudando para a prova, né? Gente, o processo de desconcentração industrial é quando a gente tem no país as indústrias deixando de ser instaladas em um só lugar
para ser instaladas em outros. Então, a gente começa a ter uma redistribuição. Opa, o que aconteceu aqui? A gente começa a ter uma redistribuição, agora sim, das indústrias em território nacional. Então, isso significa que, como a região Sudeste diminuiu, a gente parou de instalar indústrias só no Sudeste para instalar indústrias nas outras regiões, como o Norte, Nordeste. E isso bate, né, com os dados, porque a gente pode ver que as outras regiões tiveram um aumento, né? Então, percebam que é, o governo brasileiro tem buscado administrar melhor a instalação dessas indústrias no nosso país. E isso tem impactos no PIB. Isso permite com que todas as regiões contribuam de forma mais igualitária para o PIB. E aí, como eu expliquei para vocês, esse processo de desconcentração industrial, ele acontece muito graças aos incentivos governamentais. Então, graças aos investimentos, aos incentivos do governo, essas indústrias passaram a ser instaladas em outros locais, né? É o exemplo que a gente viu com a região norte, lá na questão da Zona Franca de Manaus, tá? Então, lembrem-se bem disso aqui, porque isso é muito importante, tá? E aí, gente, para terminar a região sudeste, vamos falar de duas questões socioambientais que são bem recentes e preocupantes aí. A primeira foi o desastre, né, da barragem de Mariana. Esse desastre, gente, ele ocorreu quando uma barragem de rejeitos da atividade mineradora é, atingiu, né, esse rejeito acabou estourando a barragem ficou muito cheia, estourou e fez uma lama se espalhar, uma lama tóxica se espalhar ali pelas cidades próximas. Aí vocês podem ver aqui que a barragem de Fundão era aqui atrás, ela se rompeu e aí a lama começou a descer. Essa lama chegou até a barragem de Santarém, que é aqui, ó. Então, o, o, o começo, tudo começou aqui. E aí, conforme a lama veio, encheu aqui, aí teve outra, outro rompimento. E aí, essa lama, ela se estendeu por cerca de 2,5 quilômetros, gente, até atingir ao distrito de Bento Rodrigues, uma cidade que ficou praticamente toda embaixo da lama. Só que não foi só isso não, gente, porque depois essa lama continuou a avançar. E o que que aconteceu? Ela atingiu o Vale do Rio Doce, ó. O Rio Doce fica aqui embaixo, como vocês podem ver no desenho. Então, daqui a lama veio parar aqui, encheu o rio de lama, né? A lama caiu lá no rio, e como os rios, eles desembocam no mar, o que que aconteceu? A gente encontrou depois lama lá no oceano. Então, olha o quanto foi prejudicial esse desastre, né? Algo muito complicado e que precisa ser repensado pelas autoridades do nosso país. E agora, por último, gente, sobre a inversão térmica, isso aqui é resultado nada mais, nada menos do que poluição. Poluição, poluição. É difícil, né? Geralmente o que acontece? O ar quente, ele sobe, né, para as camadas mais altas da nossa atmosfera e ele vai se resfriando, né? Isso tem a ver com a circulação da atmosfera. A inversão térmica faz com que se crie uma barreira de poluentes. Esses poluentes impedem que esse ar quente suba
em um fluxo normal, como aqui. O ar quente fica preso por uma camada de ar frio e por essa camada de gás poluente, né? Isso faz com que as temperaturas se elevem nos centros urbanos. Então, isso é inversão térmica. E aí a gente, como eu falei, a principal consequência é o aumento da temperatura.